Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro Quadros, eu estou aqui de volta com vocês para a gente falar hoje sobre um tema muito bacana e é um conteúdo que eu venho basicamente trabalhando e desenvolvendo há algum tempo, que é o deslocamento psicotemporal. O que é o deslocamento psicotemporal? Ele é basicamente o que o próprio nome diz, é um deslocar a mente temporalmente para momentos ou do passado ou do futuro. Isso é normal, isso acontece normalmente. Nós, por exemplo, durante o dia, nós recordamos de várias coisas que aconteceram no passado, até para termos referência e nos livrarmos de situações que estão acontecendo no presente. Nós pensamos sobre o futuro, pensamos sobre situações que vão acontecer. Isso é absolutamente normal. O problema é quando isso começa a se tornar algo patológico, ou seja, quando isso começa a virar doença. Quando a gente se desloca para o passado e fica lá, preso naquele conceito. Aquelas pessoas que só vivem das glórias do passado, que só vivem lembrando de problemas do passado, só vivem reclamando de situações do passado, que tudo que acontece agora é por causa do passado. E o que acontece também na direção oposta, no futuro. Quando eu conseguir tal coisa, quando eu for tal coisa, quando eu, e esse futuro nunca chega. Isso tende a gerar um adoecimento. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre o deslocamento psicotemporal. Bom, há alguns anos atrás eu estava na faculdade ainda, estava estudando um pouquinho sobre esse processo e me veio o conceito de deslocamento psicotemporal, o que eu chamei de DPT. O que é o DPT? DPT é o seguinte, todos nós vivemos no agora, no presente, tá? O agora, o presente, é o único lugar que nós temos realmente potencial. Mas nós somos influenciados por pensamentos que se deslocam para o passado ou pensamentos que se deslocam para o futuro. Isso é absolutamente normal no dia a dia, isso é absolutamente normal nas nossas vidas, isso é saudável até certo ponto. O que acontece? O que acontece é que tem pessoas que simplesmente saem do agora e vivem no passado. Lembram de situações e essas situações refletem o tempo inteiro o que elas estão vivendo agora. Então elas não vivem agora, elas vivem uma repetição do passado o tempo todo. Ou pessoas que vivem nessa projeção do futuro. Sempre projetando o futuro, não vivem o agora, vivem projetando o futuro. O que essas pessoas estão fazendo de forma até inconsciente? Elas estão simplesmente roubando todo o potencial delas de construção que está no agora. Por quê? Porque nós só somos capazes de construir qualquer coisa no agora. Isso corrobora com os 3 segredos, né? Os 3 segredos do cérebro que a gente estuda muito na hipnoterapia e que meu amigo Samesh Spencer de São Paulo fala muito bem, explana muito bem sobre isso. O cérebro, ele só funciona no agora. Ou seja, por mais que eu esteja pensando no passado ou no futuro, ele só funciona no agora. O cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, se eu estou no agora, sofrendo por algo que aconteceu no passado, para o meu cérebro e para todo o meu sistema, isso é real. Eu continuo tendo o mesmo sofrimento, o mesmo tipo de dano para o meu organismo. Por quê? Porque eu estou vivendo uma situação que já foi danosa há um tempo atrás. E a pior parte, o pior segredo, o cérebro, ele trabalha o tempo inteiro para construir aquilo que você pensa. O tempo inteiro ele está reafirmando aquilo e está construindo. Isso gera adoecimento. Então, eu costumo dizer que o deslocamento psicotemporal ele é a base. Assim como as condutas, né? A gente fala dos vícios e das virtudes, como as condutas, ele é a base de todo o adoecimento. As pessoas adoecem porque estão deslocadas. Se a gente tem uma visão mais ampla disso, e se a gente vai falar do passado, o que tem? Uma pessoa que vive no passado, ela é melancólica, né? Ela é tendência à depressão, tá? Uma pessoa que vive no futuro, ela é ansiosa. Então, você tem, desses 2 lados da balança, movimentos que te desequilibram. Quando falamos de deslocamento psicotemporal, e nós trabalhamos dentro da terapia do autoconhecimento uma técnica chamada de alinhamento psicotemporal. A gente faz essa técnica, basicamente, a cada 3 sessões a gente
inclui essa técnica junto com o paciente, justamente para verificar qual é a percepção dele, onde é que ele está, se ele está no presente, se ele está no passado, a predominância do tempo do pensamento dele. Isso é importante. Quanto mais no agora nós estivermos, mais poder de construção nós temos. Menos dependemos de situações do passado, menos ficamos ansiosos com situações do futuro e mais centrados estamos, né, dentro desse processo. Por isso é importante, técnicas como a meditação ajudam ao centramento no agora, técnicas como a auto-hipnose ajudam no centramento do agora. Enfim, tudo isso é fundamental, inclusive a autopercepção e a observação do tempo verbal da nossa própria fala. Tem pessoas que falam no passado, tem pessoas que falam no futuro e não se observam. Para nós, como terapeutas, é importante observar o tempo verbal da fala do sujeito. Além disso, para nós que queremos melhorar como seres humanos, é importante se auto-perceber e observar o nosso tempo verbal. Nesse caso específico, não só na fala expressa, mas o tempo verbal aqui, ó, dos nossos pensamentos, para que a gente possa equacionar isso e cada vez mais sair do passado em direção ao agora e sair do futuro em direção ao agora, trazendo toda a nossa potencialidade para essa construção. Então, terminamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo enorme!